Olá pessoal, paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem, obrigado à sua companhia, aos inscritos, estamos aqui no Leão de Judá número 2, também estamos no Avante 1, tem um link no canal ali na descrição do canal Leão de Judá, quem quiser ir lá, né, só apertar ali no link que já é direcionado para lá, para o canal Avante 1, falando das informações. Hoje vamos falar lá do genro, né, do Trump, o Jared Kushner, agradecendo sempre aos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Começando aqui em nome de Jesus Cristo. Vamos ver a primeira matéria. Hoje nós vamos colocar na. Vamos ver aqui, vai falar dos sinais, né? São os sinais, eles falam que é causado pelo homem, né? O mar está avançando sobre a terra, né? Avançando sobre a areia, aliás, né? Vamos ver o que fala na matéria, depois nós colocamos lá do Jared Kushner. Ela está sendo engolida pelo mar. As ruínas do que sobrou das casas, clubes, prédios públicos e ruas são só a ponta do iceberg. São cerca de 500 edifícios do distrito de São João da Barra, no norte do Rio de Janeiro, que já estão sob as ondas. Seguem visíveis agora só na memória dos moradores mais antigos. A minha casa era aqui. Esta aposentada perdeu 2 casas. Uma para o mar, a outra para a areia. Eu não tinha visto do mar quando essa casa foi construída. Eu tinha 3 quarteirões de casas à minha frente, depois uma avenida atlântica asfaltada, um calçadão e depois um monte de areia até chegar à água. Essa era a minha realidade há 45 anos atrás, quando a gente construiu a casa. Então isso tudo foi indo, isso tudo foi acabando e o mar foi chegando até que em 2019 ele tomou exatamente a curva aqui do meu terreno. Há 80 anos ela frequenta Tafona. Você viu, tá fazendo ontem live, né? Eles derrubam a live, não pode falar, né? De determinados assuntos, tá falando do Jared Kushner, né? O genro ali. Hoje não gravado, não tô fazendo no gravado. Tá falando e falar dessa matéria aqui no Avante eu não consegui, eu só consegui colocar lá a matéria da Jared Kushner, não consegui nem falar da palavra, né? Porque eles tiraram no ar, então tem que ser gravado, né? Para nós poder falar sobre esse assunto. O Trump vai falar aí de um acordo, né? De paz também, que foi num domingo agora, né? Vamos, Benjamin Netanyahu também vai falar, nós vamos colocar aqui no canal. Vamos ver essa matéria fala do avanço do mar, mas vem um dilúvio aí, né? Sobre a terra. Tá muito próximo a do nosso Salvador. Como nos tempos de Noé, né? Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Até que o dilúvio veio, né? Mas primeiro Noé e sua família, né, entrou dentro da arca que foi construída, né? E os animais ali que o Senhor determinou, né? Colocou tudo dentro da arca, fecha. Avisou o povo para se arrepender do pecado, mas não quiseram. E aí veio o dilúvio, né? Veio um dilúvio lá, uma chuva de 40 dias, 40 noites, que inundou tudo e tá vindo aí o dilúvio, vai vir sobre a terra, né? Como tempos de Noé também, né? E caía fogo do céu, né? Vai vir sobre a terra, exatamente. Então tá próximo, no nosso Salvador no retirada desta terra vai vir um dilúvio e vai levar todos. A palavra fala, depois vamos ler a palavra, né? Nós vamos alertando aqui, né, as pessoas que não buscam o evangelho da luz. Bom, vamos ver aqui do avanço do mar, tá fazendo a matéria, né? Viu o começo do problema e a sua intensificação. Ao longo desse tempo, pôde assistir de perto e sentir na pele como moradores e veranistas perdiam tudo o que haviam construído. O dia que caiu o muro, então, eu saí da casa. Isso demorou 11 anos. O primeiro pedaço do muro só foi cair em 2019. Faz pelo menos 7 décadas que a Tafona perde 5 metros por ano de terreno para o fundo do mar. O distrito fica localizado bem no meio do delta do Rio Paraíba do Sul, que antes de chegar aqui atravessa São Paulo, Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. Mas afinal de contas, o que é que acontece por aqui? É o que há 20 anos esta pesquisadora da Universidade Federal Fluminense vem buscando responder. Os dados coletados sugerem que o processo é em parte natural e ocorria antes mesmo da ocupação do território. Mas as intervenções humanas no Rio Paraíba do Sul aceleraram e muito esse processo. Ao longo de 5, 4 mil anos atrás, várias vezes aconteceram
processo de erosão costeira. Aí a planície erodia, mas depois ela voltava a recuperar. O que a gente pode dizer, assim, eu não acredito que as barragens sejam o estopim da erosão, mas, considerando o contexto que a gente está tendo, pode ser que as barragens atualmente estejam intensificando o processo de erosão que provavelmente tem causas mais naturais, eu acho. Ao todo, a Bacia do Paraíba do Sul tem 943 barragens. Elas diminuem a vazão do rio e a quantidade de sedimentos que ele carrega. É o desequilíbrio entre a areia retirada pelo mar e a que deixa de chegar pelo rio a principal causa do estrago. Apenas um dia atrás, o piso dessa casa, junto com esse pilar aqui do canto, ainda estavam inteiros. Durante a noite a maré subiu e a força das ondas arrastou o que antes era o subsolo da casa e hoje esse barranco exposto, derrubando uma parte da varanda. O que ocorre em Atafona é tão acelerado e tão extremo que permite haver, no curso de uma vida, ou até horas, a olho nu, processos geológicos que geralmente levariam milhares ou milhões de anos. A aceleração ocorreu a partir de 1954, com a transposição do Paraíba do Sul para a bacia do Rio Guandu, para atender a empresa de energia elétrica Light. Quando a SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, ampliou o sistema Guandu em 1982, o desvio das águas para o Guandu diminuiu ainda mais a vazão que chegava à Atafona. Porque a gente percebe e verifica, de fato, que os dados históricos, a gente já tem dados para a Bacia do Paraíba do Sul de mais de 100 anos, eles mostram nitidamente uma redução assim, de mais de 60% na vazão sólida perto da foz, né? Isso realmente gera um impacto muito grande. Aqui na cidade tem... Aqui na cidade tem um rio que tá secando, né? Tá secando, estão tirando até os peixes, né? Eu esqueci o nome do rio lá. Se eu lembrar eu falo. A cidade perfeita fica completa com a elevação do nível do mar devido ao aquecimento global. Um relatório da ONU divulgado no ano passado colocou a Atafona como uma das 31 localidades mais ameaçadas do mundo pela elevação dos oceanos. Entre 1990 e 2020, o mar subiu 13 centímetros por aqui e pode subir mais 21 até 2050. A ONU alerta que a subida do nível do mar é uma crise causada pela humanidade e que o mundo precisa agir. Bom, eu já discordo, né? Não vejo isso não é por causa da humanidade, né? Não é por causa dos homens e mulheres, não é por causa disso, né? É por causa dos sinais, né? A palavra fala em Romanos, depois nós vamos ler aqui as escrituras sagradas, não é por intervenção humana. As guerras né? As guerras para conter os estragos. Se eu tenho mais onda e mais vento no oceano, eu agravo o problema local. Só que para eu ter mais onda e mais vento no oceano, é óbvio que isso está num contexto quase global, porque você tem um aquecimento do planeta, com isso você tem mais... Então eles querem sustentar essa narrativa, né? Uma crise climática, né? Dos efeitos climáticos, então tem que ter uma solução, uma resposta, né? Aí nós observamos, né? Quem que vai solucionar os problemas, entre aspas, né? Quem que vai vir? O governo mundial diz que vai resolver os problemas, né? Com os acordos de paz, né? E com outras aí que tá, os crises climáticas, entre aspas, é uma narrativa, né? Uma narrativa deles para enganar as pessoas, né? Água evaporando, mais energia na atmosfera, mais energia, os ventos estão mais fortes, as ondas são mais fortes. Quem assiste mais de perto a todas essas mudanças no clima e na paisagem são aqueles que estão dentro d'água todos os dias. Toda essa faixa de areia que a gente está vendo aqui, faz 3 anos era a saída do rio Paraíba do Sul. Do lado de lá ficava a Ilha da Convivência, hoje unida com o Pontal de Atafona, que é a região onde concentra moradia e trabalho de boa parte dos pescadores que vivem na comunidade. Os primeiros moradores de Atafona. Com a saída para o mar mais distante, eles acabam gastando mais tempo e combustível para exercer a atividade deles.
Aí tem essa única barra agora que é a única alternativa que tem para o pescador. Se fechar aqui, só Deus sabe. E os pescadores e pescadores, né, dependem aí do peixe, né, da pesca, né, para o sustento, e fica complicado, né? Os pescadores tá perdido se fechar a boca da barra do Peçanha. Entendeu? É a única saída e entrada que tem. Então, eu não sei nem como onde que tá a minha casa mais. Não dá para perceber, você tá no mar. Bem lá fora. Então, acabando, vai ficar difícil para classe pesqueira. Muito difícil, bota difícil nisso. O pescador não sabe fazer outro tipo de atividade. Só pescar. Porque quem estuda, né, consegue um emprego, né, com dificuldade, mas consegue, né? E o pescador? Ai, meu pai. E cadê o representante para ajudar, né? O representante do Brasil tá viajando, tá lá na ONU, tá lá em Nova York gastando, né, o dinheiro público dos impostos das pessoas, né, que pagam os impostos. Tá lá viajando, leva um monte na delegação dele, um monte de pessoas lá e gastando, né? Só gastando, enquanto ele ajudar aqui as pessoas que necessitam, ele não ajuda. Idelvânia e o marido estão entre as mais de 2.000 pessoas que deixaram para trás suas casas ou o que sobrava delas. Há mais de 30 anos ela abandonou a Ilha da Convivência. E você vê que vem essas mídias corporativas, né? Falar que o Brasil acabou com a fome, que todo mundo tá empregado, tal, o emprego aumentou, mas e aqui nós estamos vendo outra realidade, né? A conta não fecha, né? É bem assim o que ele diz, né? São narrativas falsas dessas mídias corporativas, nós estamos vendo aí, né? E hoje teme ter que deixar a casa onde vive com o marido pescador e o filho caçula. E o Pontal era grande demais, a Convivência também. E agora só aquelas duas ruas que restam é triste. E saber que as pessoas, né, as autoridades, né, assim, o governo, né, pode fazer. Os representantes não estão nem aí, eles pensam neles, no umbigo deles, essa que é a verdade, né? Eles pensam no umbigo desses representantes. Um quebra-mar, que no meu ponto de vista, acho que salvaria o nosso lugar. Quem pensa em nós, né, é o Senhor Jesus, que deu sua vida, né? Morreu pelos nossos pecados, pagou um alto preço na cruz para nos salvar, né? Morreu e ressuscitou no terceiro dia, hoje vive e reina, está à direita a Deus Pai, para a glória e honra, né? Toda glória e honra ao Senhor Jesus. Mas ninguém faz nada. Então a gente fica triste, sabe? Muito triste mesmo. O quebra-mar sonhado pela dona de casa é um anseio antigo da população de Atafona. Para a Prefeitura de São João da Barra, no entanto, qualquer intervenção precisa ser bem estudada e planejada. Um novo estudo sobre um quebra-mar ou outras intervenções deve ser iniciado ainda este ano, a um custo estimado em 4 milhões de reais. Há 40 anos se fala que se fizer um quebra-mar em São João da Barra, como tem um quebra-mar não sei onde, não sei aonde, iria funcionar. Curto prazo não tem solução milagrosa. A gente fala que precisamos entender. Porque para você hoje fazer qualquer intervenção, você precisa de licenciamento ambiental. Porque se eu faço uma ação que vai gerar problema para o meu vizinho, eu posso ser criminalizada por estar transferindo um problema de um lugar para outro. Estudos passados apontaram como uma das soluções a remoção de todos os afetados e a realocação das famílias. Uma saída a que tantos envolvidos, de poder público a pescadores, resistem, mesmo sabendo que terão que lutar contra a fome. Vamos mudar de assunto, vamos falar aqui do esse é o Gelli que está fazendo os acordos de paz lá da Abraão, né? Vamos ver o que está acontecendo, vamos deixar na tela e vamos lendo aqui, né? Então, a declaração de acordo de Abraão, no abaixo assinado, reconhecemos a importância de manter e fortalecer a paz no Oriente Médio, e todo mundo, com base de compreensão mútua, coexistência com respeito à dignidade humana, à liberdade, incluindo a liberdade religiosa. Incentivamos os esforços para promover o diálogo interreligioso e intercultural para promover a cultura e paz. Então, entre as três religiões abraâmicas e toda a humanidade. Então, é a união das religiões. Nós observamos, você vê que o Francisco está trabalhando, o tal do ecumênico, né? Ele faleceu, o Francisco.
E eles aqui falando, né? Da união das religiões, lá tá falando aqui na matéria, acreditamos melhor maneira de enfrentar o desafio por meio de cooperação, diálogo e desenvolver relações amigáveis entre os estados, promover o interesse da paz duradoura no Oriente Médio e em todo o mundo. Buscamos a tolerância e o respeito de todas as pessoas para fazer desde o mundo um lugar onde que todos possam desfrutar de uma vida de dignidade e esperança, independente da raça, fé ou etnia. Apoiamos a ciência, a arte, a medicina e o comércio para inspirar a humanidade a maximizar o potencial humano e aproximar as nações. Buscamos acabar com a radicalização dos conflitos para proporcionar a todas as crianças um futuro melhor. Estamos vendo aí, né? A identidade de gênero nas escolas. Buscamos uma visão de paz, e segurança e prosperidade no Oriente Médio em todo o mundo. É a palavra paz, vamos dizer. Paz e segurança virá repentina destruição sobre eles. Então acolhem calorosamente no sentimento encorajados pelo progresso já alcançado no estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e os vizinhos da região. Sob os princípios dos acordos de Abraão, somos encorajados pelos esforços contínuos, consolidação, expandir as relações amistosas com base de interesse, compartilhado compromisso mútuo com um futuro melhor. Então o Jared Kish está empenhado, né, a fazer o acordo de paz, principalmente em Israel, né? Israel e seus vizinhos, região e todo mundo aqui fala na matéria. Estamos vendo aí na tela, né? O Jerry Kitt fazendo os acordos lá em Israel, você viu que estava ajudando lá, dando entrevista ali, e o Benjamin Netanyahu ali, vai falando ali no jornal espanhol, lá, a fundação, né? Charles Kush, grupo, aí financia lá o exército lá de Israel, promove ideologias sionistas extremas, das forças de defesa de Israel, pela responsabilidade dos terroristas palestinos. Lá foi membro, né, o Jared Kitt da Fundação das Nações Unidas, né, que é a ONU, na verdade, né, e vai falando lá dos colonos, judeus, a vida lá dos palestinos, milhões de palestinos, né, sofrendo lá sobre a guerra. Ali nós vemos Gaza devastado, né? Aí coisa propor a civilização, limpar Gaza. O mobiliário trabalha, né? É milionário, né? Ele está empenhado em fazer os acordos de paz, né? Bom, tá aí, vamos ver o que fala, né? Ele voltou, ele estava no bastidor, Jared Kish. Nós vamos ver aqui na matéria fala, né? Cadê a matéria? Ele... Deixa eu ver onde que tá aqui. Presidente dos Estados Unidos... Aqui o jornal vai falar, né? Vai falar, mas só que não vai falar dos acordos de paz, né? Vai falar só que é o genro, né? Vai participar da reunião. Donald Trump discutiu a guerra em Gaza numa reunião na Casa Branca com a presença do genro Jared Kushner. As pautas da reunião incluíam a ajuda à faixa de Gaza, a liberação dos reféns e o cenário pós-guerra no território palestino. Participaram das discussões o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e o ex-conselheiro de Trump sobre o Oriente Médio, Jared Kushner. Ele é casado com Ivanka, filha de Trump, e foi um influente... Essa matéria é dia 28 de agosto, né? É recente, né? Nós estamos em agosto ainda, aliás. Hoje é dia 29. Deixa eu ver aqui. Hoje é 29 de setembro. A matéria é dia 26. Não, acho que é 26, se não me engano. Coisa assim, 26. É recente a matéria, né? Assessor no primeiro governo do republicano. Enquanto isso, todos os... Só corrigindo, né? Foi assessor e foi o negociador lá dos acordos de paz lá no Oriente Médio, principalmente Israel ali com os países vizinhos, né? Tu esqueceu é disso. Mas vai, né? Vamos deixar ele falar. Membros do Conselho de Segurança da ONU, com exceção dos Estados Unidos, afirmaram que a fome em Gaza foi provocada pelo homem. Em declaração conjunta, os países pedem que Israel resolva a crise humanitária em Gaza
sem demora. Eu converso mais uma vez com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, nessa conversa é fundamental você traçar um perfil de Jared Kushner e o que a presença dele nessa reunião na Casa Branca pode indicar sobre os planos de Trump para Gaza. Jared Kushner é herdeiro de um império bilionário do mercado imobiliário, assim como o próprio sogro, Donald Trump. E é uma família judia ortodoxa que financia colônias judaicas na Cisjordânia ocupada. Em março de 2017, bem no começo do primeiro governo Trump, o Ronald Lauder, que é o presidente do Congresso Judaico Mundial, E os acordos de paz, esqueci de falar dos acordos de paz, né? Negociador lá no Oriente Médio, tá esquecendo disso, o Jared Kushner foi isso também, né? Organização com representações em mais de 100 países, uma confederação de organizações judaicas, telefonou para o Donald Trump e propôs que ele conversasse com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, para discutirem a criação de um Estado palestino, a solução de 2 estados. E o Trump ficou muito empolgado com essa ideia que traria a paz para o Oriente Médio. Quando Jared Kushner soube disso, ele abortou esses planos, retirou totalmente o Trump dessa ideia e impediu o telefonema entre Trump e Mahmoud Abbas. E se tornou, então, o enviado de Trump para o Oriente Médio e sempre impedindo bons contatos de Trump com os palestinos e trazendo a ideia de que não poderia haver um Estado palestino. Hoje em dia ele não é formalmente um enviado de Trump, pelo menos não até agora, para o Oriente Médio, para a questão Israel. Bom, o jornal falou meias verdades, não é uma verdade absoluta, não é só isso, é só um assessor, não é bem isso, né? Ele faz o intermédio, ele faz um acordo de paz. Palestina, mas ele estava naquela primeira viagem de Trump ao Golfo Pérsico. A família dele tem interesses, tem investimentos no Golfo Pérsico também. Houve uma mudança, né, Lorival, em relação ao primeiro governo Trump. Ivanka Trump tem menos participação. Jared Kushner não havia aparecido até agora. Exatamente. Eles se distanciaram do governo. Não, estava atrás dos bastidores, não estava ali presente, né, na mídias corporativas, não estava presente, né, estava por trás, estava nos bastidores trabalhando ali. Para cuidar dos próprios negócios, né? Ivanka Trump tem uma marca, várias marcas, aliás, na área de beleza, e o Jared Kushner... Aí a mídia corporativa já foge do assunto, né? O principal era o genro lá, já tá falando outras coisas lá que tem nada a ver com o acordo de Abraão, né? Tenta fugir, né? É igual o inimigo, né? Foge. Quando fala da verdade, né? O inimigo foge. Né? Ele toca os negócios da família no setor imobiliário e tem investimentos lá aí temos a imagem dele no Golfo Pérsico, né? E ele tem interesse em levar adiante esse estreitamento entre Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar. Muito obrigado, Lorival Santana. São meias verdades. Aqui que vai falar, né, na Revista Oeste, vai falar ali do que o Jared Kushner, né, tá nos bastidores aqui, fala real, aqui é verdade, é uma matéria recente também, dia 26 ou 24, coisa assim, de agosto. O conselheiro informal de Donald Trump, Jared Kushner, genro do presidente, atuou nos acordos de Abraão e continua participando de negociações no Oriente Médio, mesmo sem cargo oficial. Então ele continua com os acordos, mesmo sem cargo oficial. Então tá trabalhando por trás, né? Tá nos bastidores ali trabalhando. Ele foi um dos articuladores dos acordos de Abraão, em 2020, que formalizaram relações diplomáticas de Israel com países árabes. Jared Kushner, 44 anos, não é mais assessor oficial da Casa Branca, neste novo mandato de seu sogro, Donald Trump. Video player is loading, current time 0 hora. Duration, remaining time. Close, mais leia mais notícias de mundo em Oeste. Ele é candidato anticristo, né, que vai fazer os acordos de paz durante, né, o seu governo, né, de 7 anos, 3 anos e meio fará os acordos de paz, perseguirá os cristãos, né, que ele vai exigir adoração a certa marca, a certa estampa, né, a marca da besta para poder comprar e vender.
e vai perseguir os cristãos, vão executar os cristãos, né? Mas mantenha a fé, né? Creia no Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Ele irá perseguir, né? Assim, eu não afirmo que seja ele, né? Mas ele está com os acordos de Abraão, ele que fez a paz no Oriente Médio em alguns países ali. E esse é candidato ao anticristo, né? Um governo que oprimirá o povo, né? Perseguirá os cristãos. Mas nos bastidores continua com o papel de conselheiro sênior do presidente, pai de sua mulher Ivanka, quando o assunto são as relações diplomáticas de Israel no Oriente Médio. Seu papel voltou a ganhar destaque. Em agosto último, Kushner, de origem judaica, participou de uma reunião com Trump e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair para tratar da guerra em Gaza e de possíveis cenários de reconstrução e segurança regional. Ele também passou a orientar Steve Witkoff, novo enviado especial de Trump para o Oriente Médio, sobre como conduzir a política norte-americana na região, segundo The Times of Israel e a Reuters. E ele não exerce cargo político, né? Mas ele é um político, né? Um político lá, ele ajudou no Trump, né? O governo do Trump anteriormente, antes do BD, né? Ele é um assessor, ele é político, né? Vamos dizer assim, ele consegue convencer a pessoa, né? Você vê, ele é mais que um político, né? Se ele foi lá, conseguiu convencer outro país a fazer o acordo de paz, né? Você não tem o inimigo tá com ele, né? Com esse Jelly Kinch, né? No atual cenário do conflito, Kushner ajuda a definir diretrizes e a orientar negociações que podem impactar diretamente o posicionamento dos Estados Unidos. Sua voz, embora fora da estrutura formal do governo, permanece influente na mediação de conversas e na construção de alianças, desde que deixou a Casa Branca em 2000. Construção de aliança, a palavra fala lá em Daniel 9, versículo 27, né? Que é um governante que fará acordos comuns, né? Um acordo de paz, uma aliança, né? Outros falam aliança, outras versões. Os acordos ali de paz, né? E nós estamos vendo o candidato aí fazendo os acordos de paz, né? Isso é quase aquilo lá, né? Mas não podemos afirmar, apenas suspeitamos que seja ele, né? Em 2021, Kushner fundou a Affinity Partners, empresa de private equity que se tornou um elo entre Washington, Israel e os países do Golfo. Jared é filho do empresário do ramo imobiliário, Charles Kushner. Charles se declarou culpado em 2005 de 18 acusações de sonegação fiscal, entre outras, e foi perdoado em 2020 por Trump, dias antes dele deixar a presidência. O filho, porém, parece seguir trilha própria. O Fundo Soberano da Arábia Saudita, o Public Investment Fund PIF, investiu $2 bilhões na Affinity, conforme revelaram o The New York Times e o Wall Street Journal. A companhia tem como foco negócios norte-americanos e israelenses com expansão para a Índia, África, Oriente Médio e Ásia. Conselheiro de Trump no Golfo. Em setembro de 2023, a Affinity fez seu primeiro investimento em Israel, a compra de 15% da divisão automotiva e de crédito do Shlomo Group por $150 milhões. O negócio foi interpretado como um sinal da abertura saudita para transações com Israel, mesmo sem laços diplomáticos formais. Leia mais. Trump define Estado palestino como recompensa ao Hamas. Além da frente empresarial, Kushner se manteve próximo a lideranças do Golfo, sobretudo ao príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. Ele discutiu várias vezes negociações envolvendo Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel desde que deixou a Casa Branca, consolidando-se como um interlocutor extraoficial da região. Witkoff tem sido o assessor da presidência dos Estados Unidos no aspecto formal. Atua como importante interlocutor, contando, no entanto, com a ajuda de Kushner nos bastidores. Nos bastidores, isso mesmo. Tá trabalhando nos bastidores, atrás das cortinas, né? Então, domingo teve a coletiva não, né? Uma entrevista ali do Trump, né? Falando que vai usar acordo de paz aí, vamos ver aqui. Depois nós também tem o Benjamin Netanyahu, que vai se reunir hoje, né? Nessa segunda, né? Depois do almoço vai ter a reunião, nós vamos estar de olho observando, né? Se vai ter um acordo de paz, vamos ver o que fala aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insinuou um avanço nas negociações de paz no Oriente Médio nesse domingo, na véspera da visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu à Casa Branca. Foi ontem, né? Domingo. Em sua plataforma Truth Social, o republicano afirmou:
Temos uma oportunidade real de realizar algo grandioso no Oriente Médio. Todos a bordo para algo especial pela primeira vez. Faremos isso. Quase toda a postagem foi escrita em letras maiúsculas, uma forma de enfatizar o que está sendo afirmado. Durante uma conversa com repórteres na sexta-feira, Trump já tinha afirmado acreditar ter chegado a um acordo para encerrar a guerra em Gaza, após o governo americano ter apresentado um novo plano de paz a Netanyahu e a vários países árabes e muçulmanos no início da semana. Em uma entrevista à Fox News neste domingo, Netanyahu disse que espera que consigamos isso porque queremos libertar os nossos reféns. Especialistas entrevistados pela AFP consideram que o primeiro-ministro israelense está encurralado para encerrar a guerra, em meio a uma crescente pressão tanto a nível nacional quanto internacional. Bom, vamos ver aqui a entrevista com a Fox, né? O Benjamin Netanyahu, você viu o Trump falando, agora vai falar aqui a entrevista aqui com a Fox, né? Vamos ver o que fala. A 1 quilômetro de Jerusalém, depois de 7 de outubro, é como dar à Al-Qaeda um estado a 1 quilômetro de Nova York depois de 11 de setembro. Queremos identificar, sabe, quem é terrorista, quem não é. E qual é a primeira coisa que você faz quando captura um prisioneiro palestino? Eles podem estar usando um colete suicida e podem explodir você, certo? Você ainda acredita que 20 reféns ainda estão vivos? Estão surgindo neste fim de semana detalhes de um plano de paz de 21 pontos proposto pelos EUA para encerrar a guerra em Gaza. Há poucos instantes, conversei com exclusividade com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, antes de sua reunião crucial amanhã na Casa Branca com o presidente Trump. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, obrigado por participar do briefing de domingo. Quero começar perguntando se o senhor já viu esse plano de paz de 21 pontos e se pretende declarar apoio a ele amanhã na Casa Branca. Bem, estamos trabalhando nisso, Jack. Ainda não foi finalizado, mas estamos trabalhando com a equipe do presidente Trump, na verdade, enquanto falamos. E espero que consigamos avançar, porque queremos libertar nossos reféns. Queremos acabar com o governo do Hamas e desarmá-los, desmilitarizar Gaza e estabelecer um novo futuro, tanto para os habitantes de Gaza quanto para os israelenses e para toda a região. De acordo com alguns relatos, se Israel e Hamas concordarem com este plano, a guerra terminaria imediatamente. As forças de defesa de Israel se retirariam gradualmente da faixa de Gaza. Todos os reféns seriam libertados em até 48 horas. E então, depois disso, Israel libertaria 1.000 prisioneiros palestinos e a ajuda humanitária aumentaria imediatamente. Mas os membros do Hamas que optarem por ficar receberiam anistia. E no seu discurso na ONU, você não indicou que a anistia está nos planos. Ouça isto. Os últimos remanescentes do Hamas estão entrincheirados na cidade de Gaza. Eles prometem repetir as atrocidades de 7 de outubro de novo e de novo, não importa o quanto suas forças estejam enfraquecidas. É por isso que Israel precisa... Com anistia para o Hamas? Bem, acho que os detalhes disso precisam ser definidos. Mas em declarações anteriores eu disse que se líderes do Hamas, por exemplo, forem escoltados para fora do país... Sim, se eles terminarem a guerra, libertarem todos os reféns, nós os deixamos sair. Isso é algo que já dissemos no passado, mas precisa ser acertado. Tudo isso, eu acho, faz parte do plano. Não vou me antecipar porque estamos tendo essas discussões exatamente agora. Quantos combatentes do Hamas você estima que ainda restam? É mais do que antes da guerra começar? Não, é consideravelmente menos. Mas, à medida que nós, você sabe, os dizimamos, na verdade o que eles fizeram foi o seguinte... Eles roubaram a comida que estávamos dando aos civis de Gaza, aumentaram os preços e depois usaram isso para financiar o recrutamento de substitutos. Esses substitutos podem ter 14, 15 anos de idade. É isso que eles estão fazendo. Quero dizer, eles estão realmente chantageando famílias palestinas para que entreguem seus filhos, a fim de preencher as fileiras que foram dizimadas por nós. Mas não é o mesmo número de jeito nenhum. E, aliás, agora há habitantes de Gaza lutando contra o Hamas e dizendo que já tiveram o suficiente disso. Temos que ter outra coisa. Lutam contra o Hamas, matam membros do Hamas. Alguns deles estão morrendo nesse processo porque já tiveram o suficiente. E eu os entendo perfeitamente. Parte do plano relatado também toca nas suas linhas vermelhas. No início, um grupo temporário de tecnocratas palestinos supervisionados pelos EUA
administraria os serviços de Gaza e financiaria sua reconstrução até que a autoridade palestina concluísse seu programa de reformas. Mas há poucos dias, você indicou que não aceitaria nenhum papel futuro para a autoridade palestina. Quero reproduzir o que você disse na ONU. Eu ouço dos líderes ocidentais. Eles me dizem, a autoridade palestina nos prometeu que vai se reformar. Ah, claro. Dar aos palestinos um estado a 1 quilômetro de Jerusalém depois de 7 de outubro é como dar à Al-Qaeda um estado a 1 quilômetro de Nova York depois de 11 de setembro. Isso é puro, é insano e nós não vamos fazer isso. Isso ainda é uma linha vermelha para você? Sim, eu não mudei minhas posições e acho que a credibilidade ou a probabilidade dessas coisas, uma autoridade palestina reformada que mude completamente sua postura, que aceite um Estado judeu, que ensine seus filhos a abraçar a convivência e a amizade com o Estado judeu, em vez de viverem suas vidas para aniquilá-lo e talvez cometer atentados suicidas, amarrando bombas em si mesmos para conseguir isso. E todas essas outras coisas. Pagar para matar, eles pagam terroristas para assassinar judeus, e quanto mais judeus eles matam, maior é o pagamento. Se tudo isso for invertido, se houver uma transformação tremenda, boa sorte. Algumas pessoas vão acreditar que isso acontece. Eu não acho que isso vai acontecer. Quero perguntar também sobre o ponto do plano que exige que Israel não realize futuros ataques no Catar. Os ataques causaram uma profunda frustração na Casa Branca e entre os estados árabes da região. Nenhum dos líderes do Hamas que foram alvo dos ataques foi realmente morto. Você ainda acredita que esses ataques no Catar valeram a pena? Olha, eu acho que os Estados Unidos e qualquer país que se respeite não dão passe livre para terroristas. E claro, nós não estávamos atacando o Catar, assim como vocês não estavam atacando o Paquistão. Quando vocês eliminaram Bin Laden, vocês foram atrás de Bin Laden, não do Paquistão. Mas essas questões novamente serão resolvidas porque esse era o nosso objetivo. Nosso objetivo era o Hamas, nada além disso. Acho que podemos chegar a um entendimento sobre isso. De qualquer forma, não acho que seja... Acho que é uma questão de bom senso. Todo mundo entende isso, até mesmo aqueles que protestam contra. Há alguns indícios, porém, de que isso colocou em risco uma das conquistas do legado do presidente Trump, os Acordos de Abraão. Você teve os Emirados Árabes Unidos que normalizaram as relações... Os acordos de paz quem tá fazendo é o Jared Kushner, né? Mas quem leva lá o prêmio, né? É o Trump, né? Que leva, mas é o seu genro que tá com os acordos de Abraão, os acordos de paz, né? É o negociador, o Jared Kushner, não fala aqui também, né? Eles dão os créditos para o Trump. É claro, o Trump, sim, né? No governo Trump, mas quem está fazendo é o Jared Kushner. Com seu país durante o primeiro mandato do presidente Trump, classificando os ataques como uma grave violação do direito internacional e da ONU. Você vê que a mídia corporativa tenta esconder, né? Tenta esconder os fatos, mas não adianta se esconder, né? A sujeira para debaixo do tapete que mostramos tudo, né? Mostramos a matéria, falamos, debatemos aqui, nós vamos pra cima, né? Aqui pra sua lamparina tá acesa, né? Dos irmãos e irmãs, lamparinas acesas, cheio de azeite. Né? Nós olhamos lá na parábola das 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 loucos. Nós temos que ser as prudentes, a lamparina acesa. Você tá vendo aí os acordos de paz, tá quase surgindo aí. O governo mundial vem aí, né? E eu creio que a igreja será arrebatada primeiro, na segunda Tessalonicenses 2 fala, né, da apostasia, do abandono da fé, né? Você vê certas placas já abandonaram o nosso mestre, deu as costas, né? Supostos pastor. Você vê aí será manifestado o iníquo, né? O príncipe deste mundo, o governo mundial, né? Mas antes tem que ser retirado que o detém. O que está detendo, né? Eu creio que seja o Espírito Santo da igreja, né? Que está detendo. Quando for retirado o Espírito Santo da igreja, aí sim se manifestará o homem do pecado. O iníquo, né? O governo mundial vem aí. O terceiro templo será construído, né? Lá em Jerusalém, Israel. Ele vai se assentar querendo ser Deus, né? Mas só que não, né? O inimigo, o anticristo, vai exigir adoração, vai exigir uma certa marca,
a marca da besta para poder comprar e vender. Vai vir a imagem da besta também para exigir a duração. Vamos aqui, continuando. Carta, uma escalada irresponsável que ameaça a paz e a segurança regionais e internacionais. Você está dizendo que erradicar o Hamas é mais importante do que os acordos de Abraão? Não. Acho que os acordos de Abraão, intermediados pelo presidente Trump comigo e o líder dos Emirados Árabes Unidos, têm sido notavelmente resilientes e fortes. Eles, já estamos há 2 anos em guerra e os acordos se mantiveram muito bem. Temos comércio acontecendo nos 2 sentidos. Temos israelenses indo e vindo para os estados do Golfo. Temos cooperação entre nossos 2 países. É muito forte. E acredito que a derrota do eixo do terror do Irã, a derrota do Hamas e o fim da situação dos reféns em Gaza vão melhorar ainda mais isso. Acho que há muitas possibilidades de paz que estou discutindo com o presidente Trump e sua equipe e planejamos aproveitá-las. Acho que você verá que não apenas os acordos de Abraão não estão em risco, como também serão ampliados para outros países. Israel forneceu algum aviso ao Israel sobre esses ataques? Bem, eu disse que foi uma operação totalmente independente de Israel. Nós a iniciamos e a conduzimos e isso não mudou. É uma verdade simples. Se você sentiu que isso poderia, em última análise, ajudar sua posição a encerrar a guerra, por que não coordenar com os EUR? Bem, vou apenas repetir o que disse. Foi uma operação totalmente independente. Uma operação iniciada por nós e conduzida por nós e somente por nós. Como está seu relacionamento com o presidente Trump agora? Na verdade, é algo sem precedentes na história de nossas 2 nações. Isso não significa que concordamos em tudo, mas concordamos nas questões substanciais e nas principais. O presidente Trump tem sido um aliado incrível de Israel, um amigo incrível. Nunca tivemos alguém como ele. O que ele fez em seu primeiro mandato ao reconhecer Jerusalém como nossa capital, transferindo a embaixada americana para lá. Reconhecendo nossa soberania sobre as colinas de Golã, saindo do desastroso acordo com o Irã e, claro, agora se juntando a nós no esforço para impedir que o Irã obtenha armas nucleares ao atacar alguns desses locais nucleares conosco, acho isso ótimo. Li em algum lugar essa mentira ridícula, quero dizer, essa mentira absurda. O presidente Trump faz o que faz porque ele decide o que é do melhor interesse dos Estados Unidos. E eu já disse isso muitas vezes. Eu não decido nada pelo presidente Trump. Ele é o líder mais independente e incrível que já vi em todos os meus anos. E acho que muitas pessoas no mundo enxergam isso. Então, a ideia de que eu, de alguma forma, me vanglorio de controlá-lo, isso é ridículo. É uma mentira. E não só eu não disse isso, como também não penso assim. Acho que os Estados Unidos são abençoados por terem um líder muito forte e independente. E fico muito feliz que ele seja assim. Eu vi a importância de proteger o mundo livre e seus aliados contra esse eixo do terror do Irã, que busca construir mísseis balísticos intercontinentais com ogivas nucleares que poderiam alcançar os Estados Unidos, poderiam alcançar a Europa e certamente são direcionados contra o meu país também. Trabalhamos juntos nisso e acredito que fizemos uma mudança histórica no Oriente Médio, que resultará em tratados de paz históricos. Eu quero perguntar sobre o programa de mísseis do Irã e o programa nuclear deles também. Mas voltando só um momento ao que você disse, o presidente Trump pediu a Israel para não atacar o Catar novamente. Esse ponto 18 do plano pede que Israel se comprometa a não atacar o Catar novamente. Isso é algo que você promete não fazer hoje? Porque seu embaixador no EUR disse depois dos ataques: se não pegamos os líderes do Hamas desta vez, pegaremos na próxima. Isso indica que você pode querer fazer isso de novo. Jack, vou falar sobre isso com o presidente Trump. Eu preferiria que isso fosse feito lá do que aqui. E você sabe, Fox News é muito importante, mas deixe isso de lado. Às vezes, a diplomacia deve preceder as expressões públicas. Ok. Voltando à sua ONU. Discurso sobre o Irã, você disse isso. Não devemos permitir que o Irã reconstrua suas capacidades nucleares militares. Os estoques de urânio enriquecido do Irã devem ser eliminados.
Então, o senhor está dizendo que nem todo o urânio enriquecido foi destruído durante a guerra de 12 dias ou pelos ataques dos bombardeiros B-2? Claro. Não, sabíamos disso com antecedência. Na verdade, todo o nosso plano antes e depois dos Estados Unidos decidirem se juntar a nós levava em conta que não receberíamos esses 450 quilos de urânio enriquecido, sabíamos disso. O que estávamos buscando era a capacidade de produzir mais urânio enriquecido e também a tentativa de transformá-lo em arma. Há um núcleo enriquecido de urânio, mas é preciso colocar uma arma ao redor dele. Você sabe, essas esferas que você vê em todos esses filmes, isso é a arma ao redor. E então você tem os mísseis para transportar essa arma. Foi nisso que atacamos. E atacamos com força. Então, você está dizendo que os 450 quilos que você mencionou, é isso que resta? Isso, ou quilos, desculpe, é isso que resta. Você sabe onde está e tem planos para eliminá-lo? Sabemos onde fica, temos uma boa ideia de onde fica. E compartilhamos isso no ZEWA. E compartilhamos essas informações uns com os outros. Mas é claro, e é um relacionamento muito bom nesse sentido também. Mas, olha, acho que temos que aplicar todas as pressões para impedir que o Irã retome esse programa. E eles vão tentar. E eu acho que o que aconteceu, eu chamei isso de ONU. O que aconteceu na ONU depois que pedi a renovação das sanções contra o Irã, são chamadas de sanções de snapback. Elas foram realmente restabelecidas nas últimas 24 horas. E isso, na verdade, foi uma coisa boa que aconteceu. Não acontecem muitas coisas boas na ONU no que diz respeito a Israel. Cada dia traz mais e mais difamações, mentiras e coisas ruins. Mas isso foi algo bom, e fico feliz que tenhamos conseguido. Então, sim, temos que manter a pressão diplomática e econômica sobre o Irã para deixar claro que não toleraremos a retomada de seus esforços para construir bombas nucleares para destruir meu país e o seu. Amy Goodman. Voltando ao que você disse na ONU, você rejeitou as alegações de que Israel tem uma política de fome em Gaza. Então, mas durante 2 meses deste ano, toda a ajuda para Gaza foi bloqueada. Você controla as fronteiras, você viu as imagens. Responsabilidade pela situação humanitária lá? Acho que toda a responsabilidade deve ser atribuída ao Hamas. Por que tivemos o problema de alimentar os habitantes de Gaza? Porque, como eu disse, o Hamas saqueou a mão armada, matou os motoristas, tomou conta Esses caminhões pegaram a comida para si, ficaram com a maior parte para eles mesmos e deixaram as migalhas a preços exorbitantes para o povo palestino. Isso gerou privação. O que tentamos fazer foi criar pontos de distribuição que contornassem esse roubo do Hamas, esses ladrões do Hamas, e colocamos esses pontos de distribuição ao longo da faixa de Gaza. Esses pontos eram operados por americanos, por empresas americanas, e disseram, tentem fornecer a comida dessa forma. Bom, tá aí, então foi, né? Não sei por que saiu aqui do ar, mas tá aí, né? Vai ter a reunião hoje, né? E Benjamin Netanyahu vai estar hoje lá nos Estados Unidos conversando com o Trump. Vai estar hoje lá nos Estados Unidos conversando com o Trump, falando sobre os acordos de paz. Vamos para a palavra, né? O mais importante é nos alimentar espiritualmente, até que o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, glórias a Deus. Vamos sair daqui para melhorar aqui. Então vamos ler aqui, nós vemos na primeira matéria, falamos sobre lá o avanço do mar, né? Avançando ali, mas não é pelo homem, né? Também não é ação crise climática, né? Não é efeito lá, que é aquecimento global, tal, não tem nada disso. E a palavra vai falar aqui, né? Glórias a Deus. Romanos 8, ó, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, os filhos de Deus vão ser revelados. A palavra fala, ó, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquela que a sujeitou na esperança, do que a própria natureza criada será libertada da escravidão, na decadência que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
Sabemos que toda natureza criada geme agora, como as dores de parto. Então a natureza está gemendo, como dores de parto. A palavra fala, natureza, você vê sinais no sol, na lua, nas estrelas. Você vê inundações em vários lugares, né? Vulcão, erupção, são o que? São a natureza está gemendo, como fala a palavra, né? Então, como dores de parto. Então está muito próximo a vir nosso Salvador. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção de nosso corpo. Glórias a Deus. Então a natureza está gemendo. No meio que eles falam lá, crise climática, tal, aquecimento global, não tem nada a ver. Vamos ver aqui, fala na palavra Lucas 17, versículo 1. Falar do dilúvio aqui que vai acontecer na terra, que está vindo aí a terra, neste mundo, né? E disse aos discípulos, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles por que vierem. Nós olhamos certas placas, né, certos pastores fazem, né? Só pensam em dinheiro, né? Arrecadação lá de dízimo, né? Obrigam os irmãos a dizimar. Não é dizimar, né? E obriga a ofertar, né? Dizem que os irmãos não valem uma prata, foram umas coisas absurdas. A palavra fala. E disse ao discípulo, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles que vierem. Melhor que fora que pudesse ao pescoço uma mó de atáfona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Fazer tropeçar uns irmãos, uns, né, inventando aí, falando teologia da prosperidade, esse suposto pastor, né, fosse lançado ao mar. Você vê lá o que aconteceu lá com o Jonas, né? Jonas, o Senhor orientou, né, para profetizar lá sobre uma cidade lá, ele não foi, ele desistiu, né? Foi para outro lugar. Ele foi que a baleia o engoliu, né? Como fala lá na palavra. Continuando, e fosse lançado ao mar, que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmo. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Repreendo-o. E se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, vier ter contigo, dizendo arrependo-te, perdoa-lhe. Disseram-lhes os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis a fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, desarragai-vos daqui e plantai-vos no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, quem vindo ele do campo, logo dirá, chega e assenta-te à mesa, e não lhes diga antes, prepares a ceia, cinge-te e serve até que venha comido e bebido depois, terás beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, o que lhes foi mandado, creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que lhes for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que não deveríamos fazer. E acrescentou que, indo ele a Jerusalém, passou por meio da Samaria e da Galileia. Entrando nele uma certa aldeia, saiu-lhes ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam e levantaram sua voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, disse-lhe, mostra-nos os sacerdotes. Aconteceu que indo eles ficaram limpos. Então eles foram sarados, né? Foram curados da lepra, os 10 homens, né? E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés com o rosto na terra, dando-lhe graças a este. Era samaritano. E respondendo Jesus, disse, não foram os 10 limpos, onde estão os 9? Então foram um só homem foi lá agradecer, né? Glorificar a Deus, né? Pela cura, que foi sarado, né? Os outros 9 foram curados, só que foram embora, né? Só um que voltou para agradecê-lo. Glória a Jesus, glórias a Deus. Não houve quem voltasse para dar glória, senão a este estrangeiro, que era samaritano, né? Só um homem que veio, né?
Ele era leproso, foi curado, o Senhor Jesus o curou os 10, né? Mas só foi um ali para agradecer, né? Os outros foram ingratos, né? Ingratidão. Então não houve quem voltasse para dar glória, senão estrangeiro. E disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque este reino de Deus está dentro de vós. Então está dentro de nós. Quando cremos, obedecemos os mandamentos, oramos, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, dobre o joelho. Ora o Pai Nosso em secreto e Deus recompensará, orando, né? Porque nós somos a igreja, que a palavra fala, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejais ver os dias do Filho do Homem, não o vereis. E digo-vos ali, e ele ali não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago que faz cano desde a parte do céu, resplandece até outra parte do céu. Assim será também o Filho do Homem no seu dia. O Senhor Jesus vem na nuvem nos arrebatar, nos tirar desta terra, que vem na terra e o governo mundial, o anticristo, que virá lá fazer os acordos de paz durante o seu governo, né, de 7 anos, 3 anos e meio, fará os acordos de paz e outros, e a metade dos 7 anos quebrará os acordos. Mas primeiro convém que padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que o dia que o Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Então veio o dilúvio sobre a terra. Tá vindo aí. Por isso temos que buscar o evangelho, crer que vai vir um dilúvio, vai levar todos, né? Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Noé saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumiu a todos. Então vem na terra o dilúvio, vai vir sobre a terra. A palavra fala em Lucas 17, versículo 27. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas o dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumia a todos. Então tá vindo aí sobre a terra o dilúvio, vai cair fogo do céu. Assim será o dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Então esse aqui é mais um sinal, né? Quando o mestre vem, né? Vem quando as pessoas estiverem comendo, bebendo, davam-se em casamento, aí vai vir um dilúvio, né? Você viu lá nos tempos de Noé, né? Veio o dilúvio, né? Choveu 40 dias, 40 noites, e veio uma chuva, alagou, inundou tudo. Noé já tinha avisado, né? Se arrependam do pecado. Ele construiu a arca, foi salvo lá Noé, sua família e mais os animais ali, né? Que o Senhor orientou a colocar na arca. Glórias a Deus. E estava vindo um dilúvio sobre a terra, né? Sobre este mundo. Também vai cair fogo do céu, né? Bom, continuando aqui, naquele dia estiver no telhado, assim será o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar, vai se manifestar, quando vir um dilúvio aí que vai alagar tudo e não, o Senhor vai nos retirar desta terra, né? Glórias a Deus. Assim será o dia que o Filho do Homem há de manifestar, naquele dia que estiver no telhado, tendo as alfaias em casa, não desça, e tomá-las na mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, quando qualquer que procurar salvar sua vida, perderá, qualquer que perder, salvará. Digo-vos, naquela noite, estarão 2 numa cama, um será tomado, e outro é deixado, e estarão juntos moendo, um será tomado e outro será deixado. Então aqui está falando do arrebatamento, né? Vai ser retirado da terra, para a glória e honra do Senhor Jesus, né? Glórias a Deus. Somos o povo exclusivo, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Glória a Jesus, glória a Deus. 2 estados no campo, um será tomado, deixado. Respondeu, disse, onde, Senhor? Eles, onde estiver no corpo, ali ajuntarão as águias. Glórias a Deus, muito próximo à vinda do nosso Salvador. Então vem o dilúvio, isso vai cair fogo do céu. Mas a igreja será retirada desta terra. Glórias a Deus, glória a Jesus.
Mateus 9:53, ide porém arrepender, significa misericórdia quer, não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores de arrependimento, que devem fazer. Meu Deus, se arrependendo, né? Diariamente é nos santificando, lendo a palavra, glórias a Deus. Pensamento nos versículos bíblicos, louvor, né? Salmo 121, Salmo 23, lendo o Salmo, né? Pensamento, lá, crendo no Senhor Jesus. Tá muito próximo, né? Muito próximo, os sinais estão aí. Peço a Deus, Pai, que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoe ricamente a todos em nome de Jesus Cristo e peço que se inscreva, caso gostar do conteúdo, dá trabalho para fazer como dá, né? Mas temos que ser zeloso, né? Deus é zeloso, é fogo consumidor, temos que ser imitadores e ser zeloso, né? Com a sua obra, para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso, agradecendo, um abraço e até a próxima, tchau.